Muito bem. Então, nossa próxima medida de posição ou de tendência central é a mediana, exatamente como nós vimos lá na estatística descritiva. Aqui, pessoal, no caso, eu só vou apresentar para vocês o cálculo, a forma como nós obtemos a mediana apenas para variável contínua, tá? Então, vamos considerar só o caso contínuo, o caso discreto não. Porque o caso discreto é muito simples, é só somar, enfim, vamos pular o caso mais interessante, que é quando a variável for contínua. Então, a mediana de x, onde x é uma variável aleatória, é o valor dessa variável aleatória que separa a área sob a função densidade de probabilidade em duas partes iguais, ou seja, é o valor de x de tal forma que nós temos isso aqui, olha, a função acumulada, olha, essa aqui é a função de distribuição, né? A função acumulada aplicada no x-til, que é a mediana, isso tem que ser igual a meio. Então, observe que aqui não é a FDP não, aqui é a densidade, ou seja, eu trabalho então com a função acumulada, tá? Função densidade é que nós usamos para integrar para chegar nessa função aqui. Então, função de distribuição acumulada, aplicada na mediana, isso tem que ser igual a meio. Em outras palavras, eu acumulando a função, pegando a função de distribuição, que vai de 0 até 1, pegando a metade dela, eu obtenho então o valor da mediana. Então, tudo que nós precisamos fazer para encontrar a mediana de uma variável aleatória contínua é resolver essa integral aqui, olha. A integral de menos infinito até a mediana, que é um valor que vai dividir a área em duas partes iguais, da função densidade dx igual a isto a meio. Evidentemente que nem sempre vamos de menos infinito até x, vamos de algum valor até o x-til, tá bom? Por exemplo, aquele mesmo exemplo da média que eu acabei de calcular no outro vídeo, vamos fazer aqui, olha. A densidade é essa, olha. Fx igual a 1 sobre x é a linha de 2, quando x está entre 1 e 2, 0 em caso contrário. Então, vamos obter a mediana dessa função aqui, densidade. Então, eu não vou integrar de menos infinito, apenas de 2. De 1, desculpa, de 1. De 1 até onde? De 1 até o x-til, que é a mediana. A função densidade é essa, olha, 1 sobre x é a linha de 2, dx, e isso tem que ser igual a meio. Então, 1 sobre L' de 2 é constante, você coloca para fora da integral, fica integral de 1 a x-til, de 1 sobre x dx tem que ser igual a meio. A integral de 1 sobre x, por definição, é o ln módulo x. Mais uma vez, eu não coloquei módulo aqui, olha, porque o x está entre 1 e 2, e aqui não tem nenhum valor que me leve a um valor negativo para f de x. Então, por isso eu omiti aqui o módulo de x. Então, a integral de 1 sobre x dx é ln módulo x, e aqui tem a constante multiplicando. Vamos ter que avaliar o x no x-til e depois também no 1. E isso tem que ser igual a meio, tem que igualar a meio. Então, como é que vai ser a mediana? Quando substituir o x aqui por x-til, vai ficar ln de x-til vezes 1, ln de x-til sobre ln de 2, menos, quando o x for 1, ln de 1 vezes 1 dá ln de 1 sobre 2. Isso tem que se igualar a meio. Só que o ln de 1, por definição, é zero. Então, vai sobrar apenas o ln da mediana sobre ln de 2 igual a meio. Como eu quero achar o valor da mediana, eu vou isolar. Então, isso aqui vem para cá multiplicando. Fica ln do x-til é igual a ln de 2 sobre 2. Resolvendo, então, veio para cá de novo. Olha só. Como é que eu faço para me livrar, para me explicitar aqui o x-til sem nenhuma função aqui dele? Nós sabemos que a função logaritmo é inverso da função exponencial. Então, se eu passar a exponencial desse lado e passar desse lado, eu consigo isolar o x-til aqui. Olha. Então, é isso que eu vou fazer. Olha. Vai ficar o e elevado a ln de x-til é igual a e elevado a ln de 2 sobre 2. Tá? Então, como eu disse, o exponencial e o logaritmo se cancelam, então sobra apenas o x-til. Então, isso implica que o x-til é igual a e elevado a ln de 2 sobre 2. Esse e elevado a ln de 2 sobre 2 aqui, eu posso escrever assim, olha, e elevado a ln de 2 vezes meio, né? Tranquilamente, você consegue perceber que isso daqui é igual a isso daqui. Olha. Por que eu fiz isso? Para aplicar a definição de potência, né? Para ficar assim, olha, x-til é igual o e elevado a ln de 2 elevado a meio. Que pela regra da potenciação, isso aqui olha, é igual a elevado a b elevado a c é a elevado a b vezes c, né? O que está aqui. Olha. Tá? Então vai ficar assim. Por que eu quis fazer assim? Porque aqui, olha, mais uma vez, o E e o LN se cancelam. Vai ficar apenas o 2.
elevado a meio. Então, o x tilde é igual a 2 elevado a meio. Ou seja, x tilde igual a raiz quadrada de 2, né? Porque 2 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 2, tá bom? Então veja como é simples também no caso da integral. Claro, desde que a função seja simples para integrar, né? Porque tem algumas funções que são bem difíceis de se resolver, né? O exemplo 2 aqui, olha. Seja x uma variável aleatória contínua com a seguinte função de distribuição. Veja que agora já vou apresentar a função de distribuição, aquela acumulada, o f grande x. Então, a função de distribuição é igual a zero para x menor que zero. Ela é igual a x quadrado para x entre 0 e 1, incluindo 0 e também 1. E a função é igual a 1 para x maior ou igual que 1, tá bom? Então, veja que já não é mais a densidade, já é a função de distribuição, função acumulada. Então, eu quero encontrar o valor da mediana. Nesse caso é muito simples, olha, por quê? Porque o f de x é igual a x quadrado, aqui, o f de x é igual a x quadrado, tá bom? Já que é assim, então o f de x tilde é igual a x tilde ao quadrado, ok? E isso tem que ser igual a meio. Pela definição da mediana, isso tem que igualar a meio. Ora, se x tilde ao quadrado é igual a meio, então tira a raiz de dois lados, x tilde é igual a raiz quadrada de meio, que é igual a mediana. Então, quando você tem já de imediato a função de distribuição, só aplicar a definição aqui, substituindo evidentemente o x pelo x tilde, igualar a meio, e você vai obter então aí o valor da mediana, tá? Outro assunto que nós vimos na estatística descritiva é a moda, que lá definimos como o valor mais frequente. Aqui, moda de uma variável aleatória é o valor da variável aleatória que tem maior probabilidade. Quando x for uma variável aleatória discreta, ou então é o valor de x que faz com que a função densidade e probabilidade seja a maior possível, tá bom? Então vamos ver um caso para variável discreta. Seja x uma variável aleatória discreta com a seguinte distribuição de probabilidade. Essa aqui, olha, x é igual a 1, 2, 3, e aqui P de x é 0, 2, 0, 5, 0, 3. Então, qual é a moda dessa distribuição aqui? Qual é o valor modal dessa distribuição? É o valor de x que tem maior probabilidade. Que valor é esse que tem maior probabilidade? É o 2, porque o 1 tem probabilidade 0,2, o 3 tem probabilidade 0,3, e o 2 tem probabilidade 0,5. Então, muito facilmente, não tem que fazer conta alguma. A moda é igual a 2, porque este é o valor de x que possui maior probabilidade. Quando a variável for contínua, nós temos não a função de probabilidade, mas a FDP. Então vamos ver essa FDP aqui, ó. F de x igual a 3x para x entre 0 e 1, e anula em caso contrário, tá? Queremos encontrar a mediana dessa distribuição. Ou, desculpa, a moda dessa distribuição, e também a mediana, aqui no caso. Estou pedindo as duas, mediana e moda. Então vamos lá. A moda, para você obter a moda, basta você perceber que essa função é uma função linear, olha. Basta você fazer um gráfico dessa f de x igual a 3x com x entre 0 e 1, e você vai ver claramente que o maior valor da função aqui é quando x for igual a 1. Porque quando x for 1, fica 3. 3 vezes 1, 3. O menor valor é quando for 0, porque fica 3 vezes 0, 0. Então, a função nossa vai variar de 0 até 1, desculpa, de 0 até 3, e ela é 3 quando x for igual a 1, tá? Então, observe que no gráfico aqui, olha, a função ela é crescente, ó, porque ela é 3x, é positivo, lá o coeficiente angular, né? Vamos voltar aqui, olha. O coeficiente angular aqui é 3, olha, é positivo, é uma reta. Então, ela varia, o x varia de 0 a 1, está no intervalo de 0 a 1. Quando o x for 0, a densidade é 0. E quando o x for igual a 1, fica 3 vezes 1, 3, fx igual a 3. Então, a moda aqui é 1, tá? Agora, o cálculo da mediana é só integrar de 0 a x tilde, 3x dx, igualar isso a meio. Então fica 3, a integral de x é x quadrado sobre 2. Vamos ter que substituir o 0 e o x tilde. Bom, quando for 0, vai anular tudo, então basta considerar o x tilde, tá? Então vai ficar 3x tilde quadrado sobre 2 tem que ser igual a meio. Esse 2 vem para cá multiplicando. Então fica 3x tilde quadrado igual a 2 sobre 2, que vai dar 1. Ok? 3x tilde ao quadrado é igual a 1. Isolo 3, passa para o outro lado dividindo. X quadrado é igual a 1/3. Tira a raiz quadrada, fica x tilde, que é a mediana, é igual a raiz quadrada de 1 sobre 3. E deixa assim mesmo, não precisa resolver mais que não. Pode parar por aqui mesmo. Então, a moda é 1, que é o valor de x que produz maior densidade, e a mediana é a raiz quadrada de 1 sobre 3. Tá bom? Então, outro vídeo vai ser sobre as medidas de dispersão, que nós vamos começar então falando sobre essas medidas
já no próximo vídeo. Até lá, alunos, um abraço a todos.